Conforme se consta que 5 exploradores de caverna em determinado dia não era só o trabalho deles, mas sim o hobby pessoal de cada um. Eles haviam deixado indicação na sede da sociedade, consentimento à localização da caverna que eu vou citar. Então, pensando que não iria ficar mais de 1 ou 2 dias na caverna, poderam sim levar pilotos escassos de mantimento para a permanência lá dentro. Ao entrar na caverna, houve um caso natural, que se pode perceber um desmoronamento, impedindo a saída dos mesmos lá dentro. Em meio à escuridão, silêncio e escasso de comida, ficaram 20 dias, até conseguir uma comunicação em um rádio amador que eles teriam levado. Ali, começando a sua comunicação com os demais fora da caverna, pediram que informasse quanto tempo seria necessário para libertá-los. O engenheiro responsável pela operação de salvamento respondeu em que pelo menos 10 dias, sendo que já tinha 20 dias, já estava lá preso. É um descaso do Estado, né? Então os exploradores perguntaram se havia um médico solicitando uma opinião acerca da probabilidade de subsistir sem alimento por esse período. O presidente da comissão lhe respondeu que seria pouco provável essa possibilidade. Então o rádio dentro da caverna selecionou durante 8 horas. Ao retornar à comunicação, Roger falou no seu próprio nome, em representação dos demais. Indagou se ele seria capaz de sobreviver por mais 10 dias se alimentasse da carne de um deles. O presidente da comissão lhe respondeu a contragosto sentido afirmativo. Temos como entendimento da causa aquele qual a morte não teria acontecido. Porém, de acordo com o estudo do caso, a quem poderíamos culpar por ter dado causa ao sacrifício? A Rocha por ter dado a ideia aos engenheiros da equipe de resgate que afirmaram ser necessário ainda 10 dias, criando uma enorme ansiedade e expectativa no ambiente. Aos médicos, por afirmar que eles não tinham condições de passar mais 10 dias vivos, sem alimento, e confirmar que poderia sobreviver ali se alimentasse de carne de um deles. Ou às autoridades, que se ao ser questionados se omitiram, e mesmo preocupando que eles poderiam em execução o plano de sobrevivência, e ainda assim não orientaram para que o fizessem. Enfim, todos aqui envolvidos tiveram tanta oportunidade quanto a competência necessária para evitar a prática tal conduta, que mesmo assim não o fizeram. Então, por qual motivo? Ali foi feito um acordo proposto pelo próprio Redmond, que não pelo mais velho nem pelo mais forte. Então, qualquer um dos réus aqui hoje poderia estar morto. Esses réus são vítimas, igual Roger. E ao fazer o acordo, Roger tinha consciência que ele mesmo poderia ser sacrificado. Que a Roger desistiu do acordo, ele mesmo se deu ao sacrifício, um ato heróico. Roger aqui é um herói, e não somente uma vítima. Os 4 réus são vítimas do Estado, porque ele foi mencionado nos autos que pediu sim um auxílio de algum jurista lá fora, e foi negado isso por parte dos autos. Ninguém aqui quis pronunciar se era certo ou incerto o que eles iriam fazer, mas da mesma forma fizeram por ordem de natureza. O ser humano precisa viver. Então, após isso, vocês querem mesmo matar mais 4 pessoas e destruir o legado erótico? Porque até onde eu sei, o ponto erótico deles só vai viver eternamente enquanto essas 4 pessoas viverem. Se esses homens, na verdade, se encontravam sob a lei natural, de onde vem a nossa autoridade para estabelecer e aplicar certamente no estado de necessidade? Se vocês comerem isso aqui, porque para uma pessoa comer isso aqui, de uma pessoa querida, amigo, colega de trabalho, tem que estar no total extremo estado de necessidade. Porque nem por sua vontade você comeria isso aqui. Ou algum de vocês comeria. Uma carne sangrando. Pois não, doutor? A partir do momento que ele está com essa carne na mão, essa carne é de qual lugar? É uma carne de açougue, outros que vai representar. Certo.
no momento que ele falou do Ministério Público, que seria a carne de algum do Roger Montemor. Ele simplesmente trouxe a carne para que ela possa supostamente ser supostamente mostrado que é uma carne humana. Vossa Excelência, eles estão o tempo todo citando a questão de testemunhas, mas nós queremos de ver um laudo, um documento dessas testemunhas. Não entendi isso. Eles estão todo tempo dizendo que existem testemunhas, mas não vejo nenhum tipo de documentação em relação a isso. Bom, doutor, eu acho que no momento eles estão nos debates, né? Eles têm plena defesa aqui, então o que eles falarem aqui é por conta deles. Eu vou constar em ata, ok? Muito Seu obrigado. pedido. Sou Com o grato. pedido da senhora também eu vou constar em ata. Sou grato. Então eu queria que o senhor se colocasse no lugar dele. Pense num amigo seu, um querido, que você ama, um colega. Vocês comeriam a carne dele, simplesmente, para sobreviver? Ou com estado de necessidade? Quando a pessoa chegar a esse momento, tem que estar com o estado de necessidade. E se esse réu for condenado, não onde está? O que vale o artigo 24 da nossa Constituição? Então, se esses réus são culpados, isso aqui não vale nada. Porque ele agiu por estado de necessidade. Está aqui uma prova que o Estado omitiu, né, o socorro, que a Associação dos Exploradores teve que, após 20 dias, teve que pagar uma empresa de resgate para resgatar eles lá de dentro. Aqui também está na notícia. Porque eles viram que o Estado estava se omitindo ao socorro. Então eles resolveram tomar uma decisão e contratar uma empresa particular. Porque o Estado simplesmente se negou. Fez um descaso desses 5 homens lá dentro. E eu agradeço. Cumprimento, senhores do juiz da Comarca de Ibiataba, cumprimento os jurados e aos demais convidados aqui, boa noite. Antes de iniciar a minha argumentação, gostaria de citar um provérbio chinês que diz o seguinte: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Oportunidade é essa, caros jurados, cabe a vocês julgar para assim dormirem com consciência tranquila. Gostaria que por um momento vocês, aos demais também, se colocassem no lugar. Gostaria que por um momento todos aqui se imaginassem na situação dos nossos réus. Desde o momento em que a caverna foi fechada, a vida deles passaram a ter uma contagem regressiva. Imagine, senhores e senhoras, o sofrimento desses indivíduos diante da escuridão, diante do perigo constante, do medo, da fome, da insegurança, da luta desesperadora pela vida, sem saber se seriam salvos ou não. É fácil imaginar aqui o conforto do ar-condicionado. Certamente, mas o que certamente passava na cabeça daqueles indivíduos era angústia e a espera de um nada. Trago aqui para análise o conceito legal do estado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal, que diz o seguinte: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Pergunto a vocês, caros jurados, o fato ocorrido naquela caverna caracterizava ou não o perigo? Havia entre todos um objetivo de sobrevivência? O que aconteceu foi provocado pelos nossos réus? E o sacrifício feito naquela caverna foi em defesa da vida? Isso é estado de necessidade. Trago aqui outro exemplo para ilustrar o estado de necessidade, o caso do naufrágio. Na disputa pelo colete salva-vidas, quem daqui escolheria morrer? O estado de necessidade, ele requer situação do perigo atual, situação não causada voluntariamente pelo sujeito. Esta é mais uma prova que a situação vivida pelos nossos réus foi de completo estado de necessidade.
E reflitam, jurados, como anteriormente já foi citado, em frente ao valor das 10 vidas que foram perdidas para salvar outras 5, o mesmo valor de uma vida que foi perdida para salvar outras 4? Onde fica o papel do Estado, das autoridades na prevenção de risco àqueles indivíduos? E o contrato firmado na caverna pelos réus na luta desesperadora pela vida, qual o valor daquele contrato? Pedimos perdão por acreditar que eles sofreram o suficiente. Obrigada. A defesa ainda tem 5 minutos. Boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo juiz-presidente, o ilustre promotor, os diletos colegas de defesa, os da acusação também, também os primorosos servidores da justiça, a gloriosa polícia militar, os familiares das vítimas, né, porque não foi só uma, e os senhores jurados. Caros jurados, esse foi o silêncio que o Estado teve com o pedido de ajuda daquelas 4 vítimas, daqueles 4 réus, junto a Roger. Em nenhum momento o Estado ofereceu ajuda. Eu e minha equipe estamos trabalhando nesse caso há 2 meses, lutando dia a dia para provar para vocês que essas pessoas não são culpadas. Elas são seres humanos e que passaram por um momento de medo, um momento de caos, e que não... Eu queria citar que Roger foi um herói. Como Cristo, ele deu a vida pelos seus colegas. E queria citar um pequeno. Quero finalizar com o pensamento: o sábio e o passarinho. Um jovem tentando enganar um sábio velho que morava na montanha, monta uma armadilha. Com o passarinho na mão, vai pronto para perguntar ao sábio se o passarinho está vivo ou morto. Se o sábio disser vivo, ele o apertaria e mataria o passarinho. Se dissesse morto, ele abriria as mãos e o deixaria voar. Em ambas as respostas, o sábio erraria. Então, ele subiu a montanha e foi feita a pergunta ao sábio. O sábio abaixou a cabeça e com muita dignidade respondeu. A resposta para essa pergunta está em suas mãos. A vida dos réus hoje estão na mão de cada um dos senhores jurados. A resposta está em seus corações. Façam justiça, absorvam. Que os senhores possam fazer uma reflexão sobre a vida dessas 4 vítimas. O agir de Deus é lindo naquele que é fiel. Eu vou passar... Encerrou? Esse tempo acabou, ok? Vou passar a palavra para a acusação. Vocês têm 10 minutos para a réplica. Excelência, eu queria ter acesso ao laudo da médica, em que disse que eles poderiam ficar até 20 dias sem comer.
defesa já apresentou. E o laudo foi de que eles poderiam ficar sem beber água, não sem se alimentar, não sem comer. Pode repetir, por favor, defesa? Eu mandaria. Vai, Celeste. Pode. Nossa, bom. Eu mandaria, não tem Eu quero só deixar claro aqui que os exploradores levaram água para a caverna. Lá tinha água potável, sim. Poderia não ter água potável na caverna em si. Pois não, doutor. E as outras promotoras se atêm aos autos, porque nos próprios autos falam que não tinha água potável, que a água da caverna ela era ácida. Por gentileza, excelência. Concedido, doutor. Foi apresentada Eu disse que a água da caverna pode ser ácida, mas os próprios exploradores levaram água. Foi bem dito e claro que eles levaram água e mantimento, sim. Excelência, mas a água que eles levaram e o mantimento que eles levaram foi para poucos dias. Está nos autos, excelência. Doutor, deixa eu só assustar a questão aqui, vou negar seu pedido, porque ela não falou a quantidade de água, ela falou que levou água. Não, doutor, só um minuto. Eu vou pedir para ela continuar, que senão a gente vai demorar muito aqui, ok? Levando em conta que essas pessoas que estavam dentro da caverna poderiam ficar um bom tempo, foi citado até 20 dias sem a água, ou que seja 10 dias, eu acredito que a água que eles levaram poderiam ter deixado para tomar no final do percurso da caverna. Então a água potável que eles levaram dava sim para o consumo próprio. Negado, doutor, negado. E conste em acta cerceamento de defesa. Pode continuar. Concluído, obrigada. Com a palavra ainda a acusação. Senhor Meritíssimo, senhores jurados, eu tenho em mãos fotos que comprovam, fotos de uma perícia que foi feita no local, que haveria sim água potável e alimento. A defesa pode ter acesso, excelência? Eu peço que o senhor pare um pouco de interromper a nossa acusação, por favor. Doutora, aqui quem resolve os problemas sou eu. Pode continuar. Bom, eles tentaram comover os corações de vocês com palavras banais. Eles afirmam que a vida de Timor não tinha tanto valor quanto dos 4 réus que estão sendo acusados. Volto a bater na tecla em que eles falaram que não haveria água potável dentro da caverna. Se não haveria, um corpo humano jamais sobreviveria 1 semana sem água. Pode sobreviver sem alimento, mas sem água não. Volto no estado de inanição que colocamos aqui diante. Que é o estado em que o corpo humano ele se encontra sem alimento, sem mantimentos. E por si próprio, o mecanismo próprio do corpo, ele começa a suprir as suas proteínas, o seu músculo, a sua gordura. Então, sim, pelo estado físico em que eles entraram na caverna, sim, haveria possibilidade de eles estarem vivos, sem precisar tomar decisões do ato tão cruel que foi o canibalismo. Lá no artigo 23, parágrafo único, que fala do estado de necessidade. O agente, em qualquer hipótese desse artigo,
responderá pelo excesso doloso. Eles simplesmente não cometeram um simples crime, como eu já disse. Eles não mataram simplesmente um animal, algo que veio da natureza. Eles mataram um ser humano, que aqui fora ele tinha família, ele tinha um emprego, ele tinha filho e mulher para manter, para sustentar. Aí chegar aqui e alegar que ele deu a sua vida com um ato heróico, jamais. Eu pergunto para vocês, senhores jurados, se vocês dariam a vida naquela situação, dariam a vida de vocês para salvarem os seus colegas. Em hipótese alguma, ele fez isso. Quando houve a comunicação com o grupo de resgate, quem alega que ele simplesmente só estava falando por seu grupo, por ser um líder, uma voz ativa ali dentro, ele simplesmente estava falando por seu grupo. Teve ideia entre eles e ele simplesmente estava correspondendo com o grupo de resgate. Não tem alegação, não tem comprovado que era simplesmente ele, que isso partiu dele. Não há nada comprovado a isso. A acusação ainda tem 3 minutos. Eu peço a Vossa Excelência, posso ter acrescentado apenas mais 1 minuto por causa das interrupções? Pode, doutor. Obrigado, querido. Eu quero terminar essa fala começando a respeito da nossa condenação por 3 motivos. Primeiro, discernimento, capacidade de sobrevivência e intenção de matar. Discernimento pela questão da consciência. Eu quero me incentivar, e a todos aqui, dizer 2 frases interessantes. Diz o grande romancista William Shakespeare que nós somos uma geração de bode capaz de produzir apenas sangue. C.S. Lewis, um grande escritor das Crônicas de Nárnia e outros demais artigos e livros interessantíssimos, diz que examinando a si mesmo encontrou dentro de si um vestuário de luxúrias e maldades. O que eu quero dizer nessa noite é que o homem por si próprio é mau. E quando nós dissemos sobre justiça, e foi citada aqui a questão de Deus, eu quero até esclarecer um pouco de Deus aqui nessa noite, em relação a justiça e amor a esse caso. Deus é um Deus transcendente, Ele está acima do ser humano, mas ao mesmo tempo Ele é emanente, presente em qualquer lugar, inclusive dentro daquela caverna. Então quando eu digo aqui, que aquilo foi feito por causa que não tinha outros artifícios, me parece que essa justiça, ou esse bom senso de justiça, está longe de ser acontecido, porque a palavra justiça no grego significa dikaiosine. Justiça é aquilo que ensina, e a palavra amor tem a ver com hipocrites no grego. Um ser que ama é um ser que tira as máscaras. Essa palavra é interpretada nos teatros gregos romanos, dizendo que você podia interpretar a vida. O que foi feito naquele lugar é que as máscaras não foram retiradas, é que o amor não foi praticado, é que essa justiça, se é uma justiça que ensina, e se o amor não pode ser hipócrita, hipócrita seria libertar seres de consciência e discernimento, libertar seres que tinham capacidade de sobrevivência. É muito mais feio acreditar que 20 dias sem água não pode se morrer. Achei isso aqui interessantíssimo. E a terceira coisa é que aquele homem foi para dentro daquela caverna com intenções de matar por causa de uma traição. Então o que eu quero terminar aqui dizendo nesse momento, meu tempo já está acabando, é que esse amor sem hipocrisia, e essa justiça que ensina, Roger não teve tempo de clamar por misericórdia, porque a palavra misericórdia significa eleison no grego, é alguém que clama por ajuda. Ele não sabia que estava sendo assassinado naquele momento, não apenas pelo estado de sobrevivência, mas sim pela intenção da alma, pela intenção da consciência de matar, de se vingar. Então Roger
Ou seja, os réus não permitiram naquele lugar nem tão pouca justiça, nem tão pouco amor, e nem tão pouco, posso dizer, a expressão chamada Deus. E eu quero voltar os meus olhos para vocês. Vocês, homens de justiça, vocês, mulheres, homens de amor. A palavra, é interessante que a palavra amor na Bíblia, o coração, existe uma palavra chamada lebat no hebraico, que significa que nós temos um coração consciente. Um coração consciente, ou seja, eu tenho um coração que pensa, e ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência, um discernimento que sente. Tem mais um minuto? Então eu quero dizer, para terminar, na voz da... Sim, obrigado. Então, na voz da multidão que está aqui presente, 3 palavras últimas: condenação, condenação e condenação. Me perdoe, Senhor. Antes de eu passar a palavra para a defesa, eu gostaria de pedir à plateia que mantivesse o decoro. A gente está num ambiente solene, que não fizesse manifestações que incomodassem. Com a palavra defesa, vocês têm 10 minutos. Eu gostaria de me voltar aqui aos nobres jurados. Senhores, se nós formos analisar as falácias que aqui foram ditas, ele disse que naquela caverna Deus não estava lá. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer para aqueles que nele creem. Vossa Excelência, Se o próprio Deus, um protesto simples. Eu acho que o doutor, infelizmente, não ouviu a minha fala. Doutor, eu vou pedir disse para o senhor não interromper ele. Totalmente ao contrário. Ok? Negado. Totalmente ao contrário. Assim como ele interrompe sempre, me perdoe. Doutor, eu já pedi para o senhor. que seja acrescentada, excelência, no tempo, por gentileza. Pois bem, se o próprio Deus entregou, sacrificou um pelo bem de todos, como que a dor da acusação vem aqui nesta noite dizer que Roger Watmore não fez isso pelos seus amigos? Como eles podem afirmar isso taxativamente? Eles não podem. Eles vêm falar aqui que existia ausência de amor. Eu falo para os senhores aqui, qual amor maior do que aquele de entregar a vida por outro? Foi isso que o próprio Deus fez. A Bíblia nos fala que Jesus e Deus, eles eram da mesma essência, eles eram um só. O próprio Jesus falou isso nos Evangelhos. Se o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se entregou por todos, como que Roger Watmore não poderia fazer o mesmo? Isso se chama, senhores, o princípio do utilitarismo, aonde sacrificam um bem jurídico em prol dos outros. O que a acusação está esquecendo é que uma vida se perdeu, mas 4 vidas foram salvas. 4 vidas foram salvas. Ele vem alegar ainda que não tinha estado de necessidade. Ficasse ele 30 dias naquela caverna sem se alimentar. O homem, existem princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus desde o princípio. Lá no livro do Gênesis fala que Deus criou o mundo, Deus criou a fundação da terra, Deus criou o sol para reinar de dia e a lua para reinar à noite. Isso são princípios criados por Deus, princípios que regem a humanidade e não está no nosso ordenamento jurídico. Assim também como o princípio da sobrevivência. Aqueles homens ali cometeram aquele ato que a nossa própria legislação não atribui culpabilidade. E o douto membro do Ministério Público se acha no direito de jogar 4 vidas no lixo. Mas 10 vidas foram perdidas, como consta nos autos. 10 vidas foram perdidas para que 4 fossem resgatados. Aí vem o Ministério Público com sede de sangue de matar mais 4 homens. De que valeu a perca? De que valeu a perca, senhores, da vida daqueles homens?
Não valeu de nada. Era melhor ter deixado eles lá dentro para morrerem à míngua. Questão de direito, doutora? É questão de direito? Sim, ele está falando que foi a última fala dele, foi que nós estamos clamando a morte, nós não clamando a morte dele. Doutora, vou negar e vou constar em ata, ok? Continuando, excelência. Naquele momento, aqueles homens estavam há 20 dias presos naquela caverna. O próprio Estado, que pela nossa Constituição tem que garantir a vida, e pelo princípio que a nossa legislação preceitua, que é o princípio da me desculpe, eu sempre me emociono nesse tipo de situação, porque Roger Watmore foi um herói. Roger foi um herói. Como que nós queremos simplesmente, em nenhum momento aqui a defesa manchou a honra de Roger Watmore. Em nenhum momento nós falamos que ele era um crápula, que ele era isso. Isso foi feito pela própria acusação, que falou que ele era um homem que se relacionava com mulheres casadas. Nós não fizemos isso. Nós estamos tratando Roger Watmore aqui como um herói, aquele que se sacrificou, aquele que deu a sua vida para que os outros sobrevivessem. E é por isso, excelência, que a defesa vem de peito aberto aqui, como a nossa colega muito bem disse, com 2 meses de trabalho árduo. Em nenhum momento nós iremos cobrar desses réus os nossos honorários, porque nós temos a convicção de que eles são inocentes. Estamos fazendo isso para que eles não sejam condenados injustamente, para que a nossa Constituição seja muito bem vista, para que a nossa Constituição seja respeitada. E é por isso que a defesa vem pedir pela plena e total absolvição dos 4 réus. Novamente eu vou pedir para que a plateia não fique se manifestando, por favor. A defesa ainda tem 4 minutos. 3 minutos. Oi. Boa noite, excelentíssimo, Vossa Senhoria. Estou aqui para falar hoje que no estado de necessidade o homem é um animal racional. Sim, ele é. Agora pare e pense, nós, vocês, eles, entraram 5 pessoas sozinhos para fazer uma exploração numa caverna.